Recentemente, o senhor disse que, no futuro, após a aprovação dessa PEC, ou após a aprovação do projeto de lei do governo, o trabalhador vai enxergar que foi enganado, foi objeto de um palanque político populista, demagogo e mentiroso. Eu só gostaria de entender se o senhor realmente acha que ter um posicionamento desses contra a escala 6x1, mesmo que a maioria dos trabalhadores brasileiros sejam informais, por conta de ser um tema que afeta ainda assim muitos trabalhadores e que traz em voga algumas outras discussões que podem levantar outras pautas futuramente. Uma das maneiras que você tem de ser mais do que um voto dentro da Câmara dos Deputados é você entender o regimento. Isso porque você não negocia, porque às vezes as pessoas perguntam, pô, como é que é a negociação lá? Você oferece a mala de dinheiro para um, depois recebe mala do outro? Não. É óbvio que tem isso também, mas a negociação republicana, né, não é nem sobre, eu vou votar a favor do seu projeto, você vota a favor do meu, mesmo porque você tem uma opinião, você tem uma ideologia, você tem um eleitor, e não faz sentido você, olha, eu vou votar com um projeto que eu discordo em troca de você votar no projeto que você discorda. Não. Então, qual que é uma das principais maneiras de você fazer a negociação republicana? De você negociar tempo. E eu vou exemplificar aqui para vocês como você faz uma votação que poderia durar 15 segundos, durar 8 horas. Alguns requerimentos ali do processo legislativo. Se tem um projeto em pauta, o que eu posso fazer para atrasar? Primeiro, o requerimento de votação nominal do requerimento de retirada de pauta. Aí eu voto o requerimento de votação nominal, aí eu voto simbolicamente. Aí, se o requerimento for derrotado, eu voto o requerimento de retirada de pauta. Depois, eu posso apresentar o requerimento de votação nominal do requerimento de adiamento de discussão. Aí eu voto outro requerimento de votação nominal, e aí eu voto depois o requerimento de adiamento de discussão. Aí depois tem a discussão, que, mais uma vez, você discute, tem 6 precisam discutir a favor, 6 precisam discutir contrário. E um detalhe, durante cada votação, todos os líderes de todos os partidos precisam orientar. Então, como vota o PP, como vota o PSOL, como vota o PSD, o PSDB, a missão, todos os líderes. Então, imagina aí na cabeça de vocês, só o primeiro requerimento de retirada de pauta. Um discutiu a favor, um discutiu contra, todos os líderes orientaram, teve a votação. Depois, já, retirada. Um discutiu a favor, um discutiu contra, todos os líderes orientaram. Depois, adiamento de discussão. Um discutiu a favor, um discutiu contra, todos os líderes orientaram. Depois, a própria discussão. 6 discutiram a favor, 6 discutiram contra. Aí você entra no adiamento de votação, que você pode entrar com o requerimento de votação nominal do requerimento de adiamento de votação. E tudo isso é com regimento reformado. É com regimento com muito menos obstrução, que foi o regimento que o Arthur Lira aprovou. Antes, você tinha votação artigo por artigo, então uma lei tinha 300 artigos. Você apresentava um requerimento de votação artigo por artigo para ter 300 votações. Então, antes ainda era muito mais. Então, a negociação é o seguinte, e você, quando você é de oposição, e eu sempre fui de oposição, nos 2 mandatos, uma das maneiras de você fazer cair a sessão é quando não dá mais quórum, porque pelo menos 257 precisam votar para não cair a sessão. Então, o que você faz? Você faz se alongar o máximo possível. Já levei votação até as 3 da madrugada, 4 da madrugada, por quê? Porque o pessoal começa a dormir. Aí, quando o pessoal começa a dormir, começa a ir para casa, as votações, teve 400 votos, 350, 300, 250, caiu sessão. Então, uma das maneiras de você negociar é, olha, deixa esse texto um pouquinho mais parecido com o que eu acredito, eu vou votar contra? Eu vou votar contra, mas eu vou deixar votar rápido. Essa é uma das maneiras de se negociar. Mas eu acredito que muitas vezes a gente fica muito mais preso nos debates mais acalorados que a gente vê nas redes sociais do que efetivamente comunicar à população quais são os problemas destes trâmites. Ou seja, no final das contas, elas talvez não saibam o que está acontecendo, né? Que seja talvez uma questão processual e querem entender, então, o que interessa a elas. Ou seja, aquilo vai avançar? Vai aprovar? Não vai aprovar? Né? Então, como a gente avança nesse aspecto mais da transparência que a gente pode ter nesses debates? E também, como você acha que isso pode refletir na opinião pública, sobretudo em um ano de eleições, né? Se isso tem algum efeito, se vocês, enquanto parlamentar,
também discutem essa dificuldade de avançar em algo que possa ser de interesse público e se ver preso nessas questões mais processuais e de vídeos midiáticos. A professora perguntou sobre a população, né, não saber os problemas dos trâmites e como a gente avançar na transparência. Esse é um desafio grande, professora, porque, para ser muito sincero, eu não acho que a maior parte da população esteja interessada no processo. Então é muito difícil comunicar uma coisa que a pessoa não quer saber, que a pessoa não quer se inteirar sobre aquilo. E sendo muito sincero, eu também não acho que a maior parte das pessoas deva se ocupar com isso, porque já é difícil as pessoas terem uma reivindicação e irem atrás dessa reivindicação de uma maneira mais branda que seja, mandando uma mensagem para um deputado, por aí vai, já é difícil ela ter uma ideia para levar para o parlamentar, uma cobrança para levar para o parlamentar. Depois de ter a ideia levada para o deputado, ainda se inteirar do processo daquilo, eu acho que é um passo que a gente não pode se iludir de que vai alcançar. Mas você colocou uma pergunta interessante sobre avançar em propostas de interesse público que estão fora de debate de rede social ou de embates ideológicos. Bom, eu tenho um exemplo de hoje, né? Hoje, eu vim de Brasília, eu aprovei um projeto sobre descarte irregular de lixo, no plenário da Câmara, já em fase de tramitação final. E foi unânime, né? Estava lá no plenário, eram poucos os que estavam no plenário, né? E geralmente, essa semana, como teve feriado, liberaram para votar pelo celular. Quando libera para votar pelo celular, Brasília fica bem esvaziada, são os poucos que se interessam em debater as matérias. Uma que estava lá e que eu respeito muito é a Heloísa Helena, que era do PT, fundadora do PSOL, e ela votou, não só votou a favor do meu projeto, orientou o PSOL a votar junto com o meu projeto e elogiou a iniciativa do projeto. Então, existem projetos que são aprovados e que tramitam sem muitos holofotes, mas que são importantes e que são fruto de consenso. Geralmente, quando tem uma proposta que todo mundo concorda, na Câmara a gente costuma falar que foi do Novo ao PSOL. Então, esse é um exemplo de proposta do Novo ao PSOL. Deputado, boa noite. Como a gente falou aqui, a gente é do direito do trabalho e a gente sabe que hoje o Congresso está discutindo muito o fim da escala 6x1. Eu queria entender em que pé está isso, e a gente sabe que a Constituição Federal ela fala em 44 horas semanais. O que o deputado pensa e o que o senhor acha que vai acontecer nesse debate, o que tem acontecido nesses debates dentro da CCJ, que eu vi que você contou a história de como isso vai passar por câmaras, vai passar por 2 turnos. O que o deputado pensa e o que acha que vai acontecer aí com o futuro? Se isso é bom, se isso não é? Obrigado. Escala 6x1. Falei que ia deixar melhor para o final. Que fase de tramitação, né? Então foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, então agora deve ser instalada a comissão especial, aí o presidente lê a comissão especial, os líderes indicam os membros, e aí tem o prazo de 40 sessões, geralmente a gente tem 3 sessões por semana, né? Então, passado esse prazo, ou a comissão vota, ou o presidente pode avocar para o plenário e votar sem ser aprovado na comissão especial. Aí, 308 votos, primeiro turno, 308 votos, segundo turno, aí depende o intervalo de um turno e outro, pode ser que tenha muita vontade política e vote num dia, pode ser, por exemplo, no caso da PEC do SUAS, votou um turno num dia. Aí o governo, por que não votou o segundo turno ainda? Porque o governo está barrando o Ministério da Fazenda, mais especificamente porque está preocupado com o impacto, né? Então, pode ser que haja resistência de algum setor em relação ao texto final que faça com que... E na comissão especial é onde a gente de fato debate o mérito, né? Provavelmente eu não vou ter cadeira lá, porque eu sou um partido de um homem só, então eu fico com as comissões menos importantes. As comissões especiais de maior visibilidade, geralmente na distribuição, fica para os partidos maiores. Mas é lá que vai definir, vai ser, qual que vai ser a jornada, né? Vai ter compensação na folha de pagamento? Não vai ter compensação? Essas as discussões que estão sendo levantadas lá. Boa noite, deputado. Aproveitando a pergunta do professor Pedro, eu gostaria de tocar nesse assunto também da escala 6x1, porque é uma coisa que está muito em voga ultimamente, e recentemente o senhor disse que no futuro, após a aprovação dessa PEC, ou após a aprovação do projeto de lei do governo, o trabalhador vai enxergar que foi enganado, que foi objeto de um palanque político populista, demagogo e mentiroso. Depois o senhor também disse que
que escala 6x1. Trabalhei no meu primeiro emprego na escala 6x1 em uma saga de 4 horas de condução. É absolutamente justo que o trabalhador tenha tempo para estudo, lazer, descanso e com a família. Mas essa aprovação não mudaria nada em meu emprego, porque era informal. Eu só gostaria de entender se o senhor realmente acha que é válido ter um posicionamento desses contra a escala 6x1, mesmo que a maioria dos trabalhadores brasileiros sejam informais, por conta de ser um tema que afeta ainda assim muitos trabalhadores e que traz em voga algumas outras discussões que podem levantar outras pautas futuramente, e não só sobre esse campo específico. Obrigada. Bom, perguntaram mais especificamente, né, a minha opinião, meu posicionamento sobre escala 6x1. Eu reforço aquilo que eu disse na Comissão de Constituição e Justiça, né? É óbvio que ninguém defende que o trabalhador tenha a sua vida tomada a maior parte pelo trabalho, inclusive no sábado, inclusive no final de semana, e que ele tenha tempo para estudar, que ele tenha tempo para sua família, que ele tenha tempo para lazer. Como eu já disse, eu mesmo já senti na pele isso. E o meu posicionamento principal é o seguinte: a PEC não vai acabar com a escala 6x1. A PEC não vai fazer com que as pessoas deixem de trabalhar 6 dias por semana. Esse é o meu posicionamento principal. Por quê? É mais complexo mudar a realidade material do que você aprovar uma norma na Constituição. Tanto que existe uma expressão muito comum, os professores devem conhecer, de lei que não pega, né? Tem quantas legislações que já foram aprovadas e que, entre aspas, dizem que não pega, que não entra em vigor, que parece não gerar efeito. E eu digo isso porque a economia é uma realidade material. Se a gente não muda a economia, se a gente não muda a lógica de produção, se a gente não muda a produtividade, se a gente não muda o quanto cada trabalhador recebe, gera de valor, se a gente não muda se a gente não discute desoneração de folha de pagamento, se a gente não discute desoneração do consumo, não vai ter mudança material. Não há lei que imponha. Não há lei, por mais que a gente possa ter acabado com a escala de direito, e é o exemplo que eu dei também na Comissão de Constituição e Justiça. Foi aprovado, em 2013, a PEC das domésticas. A promessa da PEC, e está na nossa Constituição hoje, que toda empregada doméstica tem direito ao FGTS, a férias remuneradas, 13º, por aí vai. Não é isso que acontece hoje. A maior parte são diaristas, porque não houve uma mudança de realidade material que sustentasse aquela mudança formal, que sustentasse aquela mudança na Constituição. Por isso que eu digo que é populista, que é demagogo, que é palanque eleitoral. Porque aí os deputados sabem que isso, e eu digo aqui para vocês com muita sinceridade, nos bastidores, os deputados sabem e admitem que não vai mudar a realidade, e que é palanque. A diferença é que eu sou um dos únicos que, a mesma coisa que eu falo no bastidor, eu falo no público. E outro ponto, que os estudantes aqui de direito sabem, os professores também sabem. Não precisava de projeto, não precisava de PEC. Bastava um projeto, como o governo mandou um projeto com urgência constitucional, que é uma coisa que eu estou falando há 2 anos. Gente, se quisessem aprovar, se acreditassem que o texto de fato acabaria com a escala 6x1, tinham mandado o projeto com urgência constitucional, porque esse sim tranca a pauta e não tem gambiarra que a gente possa fazer, como a gente faz com medida provisória. Só é PEC por quê? Porque o processo é mais longo. E por que querem que o processo seja mais longo? Para captar politicamente o maior tempo possível em cima da pauta. Não se enganem, gente. Muitas das coisas que tramitam devagar, propositadamente tramitam devagar para gerar mais palanque em torno daquele assunto, principalmente quando é um assunto popular. Principalmente quando é um assunto que a maioria esmagadora da opinião pública acha que vai fazer uma coisa e, portanto, apoia e aplaude e vota e financia o parlamentar que apoia aquela medida. Por isso que eu tenho esse discurso, eu mantenho o meu discurso de que só é PEC porque vai parar para fazer campanha para coletar assinatura de 171 deputados. Aí isso dá visibilidade para quem está propondo. Vota na CCJ, é discutido na CCJ, dá visibilidade para quem está propondo. Tem comissão especial, a gente está falando de meses de protagonismo para quem está propondo. Vota em 2 turnos na Câmara, mais uma vez, mais um período, mais alguns dias que dá de protagonismo para quem está propondo. Aí vai para o Senado passar por um trâmite semelhante, mas com um número menor de membros. Mais uma vez, meses
que poderiam ser transformados em 45 dias. Essa proposta foi protocolada em fevereiro do ano passado. Se fosse um projeto de lei com urgência constitucional, em março estava aprovado. Por que não mandaram? Porque não é o objetivo. É isso. Muito obrigado.